A lei ambiental estava defasada? Estava defasada há muito tempo, realmente. Isso é um marco para a nossa federação aqui no nosso Brasil. Então, hoje, o estado de Goiás, no qual a gente está, ele sempre teve um pouco mais à frente. Então, o estado de Goiás ele estava muito mais moderno, né, nesse sentido, e ele veio avançando pouco a pouco. Então, essa lei de nova lei geral do licenciamento ambiental, ela traz novos regramentos, mas é um regramento, digamos, para trazer harmonia com todos os outros estados. A minha entrevistada de hoje é Jennifer Souza. A Jennifer é diretora da Ambiforte, é consultora ambiental, especialista em assessoria ambiental rural. Quando você trabalha com o que gosta, quando você faz o que ama, é diferenciado. As palavras da Jennifer, apaixonada por transformar desafios ambientais em soluções estratégicas para o agronegócio, liderando a Ambiforte com excelência, inovação e compromisso com a sustentabilidade no campo. O tema da nossa entrevista hoje é a nova lei de licenciamento ambiental. Que bom ter você aqui, tudo bem? Eu que agradeço, Divino, agradeço a oportunidade da gente falar desse tema tão relevante, tão importante para o agronegócio, as empresas e indústrias, do que realmente o que é o licenciamento ambiental, o que está mudando. Essa lei que entrou em vigor ontem realmente começou a valer, agora a gente tem uma lei federal geral de licenciamento e é muito importante todos terem compreensão e saberem isso aí. Vai causar medo, vai causar realmente incômodo no produtor rural ou não. É algo realmente que a gente já estava praticando aqui no estado de Goiás, então hoje todo mundo aqui vai ter consciência do que essa lei vai transformar aqui pra gente no estado de Goiás. Por que as pessoas têm tanto medo do meio ambiente? É algo muito comum. Eu, como consultora ambiental na área há mais de 10 anos, sempre senti e ainda sinto que tem uma resistência, né? E querendo ou não, a gente vem de uma federação, né, de um estado que sempre realmente se posiciona muito, digamos, pesado, arduamente contra o produtor rural. Então, querendo ou não, gerou-se realmente um pouco esse atrito, né, que entre o governo, o produtor rural. Então, hoje o órgão ambiental, ele tem realmente um olhar que está buscando quebrar esse paradigma e mostrar que ele está ali realmente para trazer esse equilíbrio, né? Trazer que a economia consiga realmente crescer, que o produtor consiga crescer, mas também pensando no cenário futuro, um equilíbrio ambiental para as próximas gerações e a gente protegendo o nosso meio ambiente. A lei ambiental estava defasada? Estava defasada há muito tempo, realmente. Isso é um marco para a nossa federação aqui no nosso Brasil. Então, hoje, o estado de Goiás, no qual a gente está, ele sempre teve um pouco mais à frente. Então, o estado de Goiás ele estava muito mais moderno, né, nesse sentido, e ele veio avançando pouco a pouco. Então, essa lei de nova lei geral do licenciamento ambiental, ela traz novos regramentos, mas é um regramento, digamos, para trazer harmonia com todos os outros estados. Por quê? Antigamente, cada estado atuava de um jeito. Então, até para nós, como consultores ambientais, a gente conseguia trabalhar no estado de Goiás de uma forma, em Minas Gerais era totalmente diferente, no estado de São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Santa Catarina. Então, era uma complexidade, porque cada pessoa, cada estado, digamos, fazia de um jeito próprio. E agora não, essa lei vem para trazer realmente um acordo, né, entre as partes, e agora realmente a gente tem uma lei federal que é algo para ficar mais harmônico entre as partes. Então, todos os outros estados têm que realmente seguir essa nova legislação, mas é algo que o estado de Goiás já estava com o pé à frente. Então, aqui pra gente, é algo que não vai mudar da água para o vinho. Pelo contrário, muda pouca coisa quanto a isso. Agora, outros estados que estavam realmente um pouco mais defasados na legislação, que realmente vai ter que se adaptar a isso. Mas aqui para nós, no estado de Goiás, não vai mudar tanto assim. O que levou Goiás a ficar tão avançado nesse quesito aí? É algo muito importante. O estado de Goiás, juntamente com o governador Ronaldo Caiado, e principalmente com a gestão da secretária do Meio Ambiente do estado de Goiás, que é a Andréa Vulcanes, revolucionou o nosso processo de licenciamento ambiental. Eu venho da área ambiental há muitos anos, então eu percebi e ingressei na época do licenciamento, no qual era aqueles papel físico, aqueles processos realmente mais pré-histórico, vamos assim dizer, que íamos lá em Goiânia protocolar processos e era muito complicado, muito complexo, muitos procedimentos, se perdia processos lá dentro da própria Secretaria do Meio Ambiente. Então, hoje houve uma modernização muito forte desde 2019.
Está tendo muita modernidade, também tecnologias e informações, o governo investiu muito em tecnologias das informações perante ao governo de estado, fiscalizações, análise de sistema, análise de processo, pessoas também com servidores públicos atuantes e mais novas quanto a isso, então, digamos, arrumou muito a casa. Então, desde 2019, a gente tem hoje o Sistema IP, que é um sistema de licenciamento ambiental no estado de Goiás, tem sistemas eficientes com a gestão hídrica também, que é o sistema de outorgas, e vamos ter novidades também perante ao CAR. Então, tudo isso a gente já estava com um passinho à frente do que essa lei federal estava realmente totalmente defasada. Agora, ela vem realmente para procedimentar como devem ser os licenciamentos, os regramentos, os tipos de licença, quais os tipos de projetos para cada tipo de licenciamento, mas era algo que o estado de Goiás já estava fazendo com grande maestria. Pois é, então essa nova lei, ela não vale só para o estado de Goiás, ela vale para o país inteiro. Exatamente, essa lei ela é federal, então vale para todos os outros dois estados também da nossa federação, inclusive para o estado de Goiás, mas é como houve pouca mudança no nosso estado, são poucas adaptações perante essa nova legislação, então a gente não tem tanta digamos, preocupação quanto a isso. A gente está um passo mais à frente. Então, vale para todos os outros estados. Então, agora a gente tem que se adaptar a essa nova legislação, mas não é algo que vai assustar, digamos, atualmente, né, a todo momento, nesse primeiro momento, ao produtor rural, porque já era algo que o estado de Goiás já estava praticando pouco a pouco. Nesse primeiro momento, quem são os outros estados que estão, assim, num patamar mais avançado, como Goiás? Além de Goiás, quem mais que vem à frente? A gente tem estado de Minas Gerais, também sempre foi muito atuante, então o estado de Mato Grosso também já estava analisando o próprio CAR há algum tempo, a CETESB também, o estado de São Paulo, então sempre já teve realmente grandes avanços. Então a gente tem outros estados que nem tanto, então... mais quem voltado... que está lá atrás? Assim... A gente não vamos falar não, vamos falar, porque o produtor tem terra aqui, tem terra em outro lugar, então, quem que vinha mais assim? Então, realmente a gente tem estados que é mais complicado, então a gente segue ali um pouco mais com essa compreensão. Você está muito política hoje. Mas temos que estar, né? Tá certo, tá certo. Vai aparecer meu nome lá na hora na secretaria, então é complicado. Olha, essa aqui é a Jennifer, que naquele podcast, naquele dia, naquele programa de rádio. Não, de forma alguma. Tá certo. Basta pedir como é que é essa questão da licença corretiva? Explica pra gente o que é isso. Perfeito. Então, até uma das inovações, né, que a federação trouxe pra gente nessa nova lei geral de licenciamento é a licença ambiental de operação corretiva. Aqui no estado, a gente já aplicava esse tipo de licenciamento, chamando de licença corretiva, somente LC. Agora, ela traz, na nossa lei federal, mudou somente o nome do pedido, né, o nome dessa licença. Essa licença corretiva, ou agora com o novo formato licença de operação corretiva, é para aqueles empreendimentos que já estão em funcionamento, mas ele não procurou, né, se regularizar e não emitiu a sua licença ambiental, porque hoje a gente tem na nossa federação a Lei Nacional de Licenciamento Ambiental, que a gente tem que realmente sempre requerer o licenciamento ambiental antes do início da atividade. Então, dependendo do enquadramento da atividade, vamos dar um exemplo de um confinamento. Um produtor rural já tem a parte de agricultura, mas quer investir na parte de pecuária também, ele vai fazer ali um confinamento bovino. Então, para esse pedido, na regra, né, na parte correta, tem que ser solicitado previamente ao órgão ambiental uma licença de instalação, no qual o órgão vai fazer a análise técnica de qual vai ser os impactos ambientais que essa atividade vai causar naquele meio. E depois que a licença de instalação é emitida, temos a licença de operação, que é para que ele já consiga operar corretamente conforme os projetos apresentados. Então, quando o produtor ou quando a empresa pula essa parte e já começa a trabalhar né, consequentemente, isso é muito comum ter esse cenário, ele tem que ser solicitado posteriormente a licença ambiental corretiva, que é essa licença que entra em vigor também na nossa federação. Alguns estados reconheciam esse tipo de licença, outros não. No estado de Goiás ele já se reconhecia também. Aqui a gente tem um enquadramento que para essa solicitação, como o produtor rural e não tinha licença ambiental, ele também pode ser autuado pelo órgão ambiental. Então, uma modificação com essa nova lei de licenciamento geral é que na solicitação, o empreendedor, o empresário, o produtor, ao solicitar essa licença ambiental corretiva e ele cumprir integralmente tudo que o órgão solicitar, estamos falando nacionalmente, quanto no estado, aqui de Goiás, quanto no estado de São Paulo, enfim,
ele cumprir integralmente, ele vai ter ali uma proteção jurídica para não receber penalidades. Então, essa é uma grande mudança na parte jurídica que não se tinha anteriormente. Mas temos que deixar bem claro, é quando ele consegue, né, e ele vai cumprir integralmente todo o processo. Quando concluído, ele vai ter essa proteção jurídica. Não é só o pedido. O que muda em relação às condicionantes ambientais impostas pelos órgãos ambientais? Também é algo que fez uma modificação, porque agora as condicionantes, ela vai verificar o impacto daquela atividade. Ela tem que ser feita de acordo com a atividade que foi licenciada. Era muito comum o cenário de ter condicionantes gerais. A gente até como consultores falava que era condicionantes muito comum no cenário popular dos consultores, era o Ctrl+C e Ctrl+V. A sua atividade era de armazém, mas tinha uma atividade de confinamento, depois uma outra atividade, era a mesma condicionante para todo mundo. Agora não, as condicionantes vão ser exclusivamente de acordo com a sua atividade e o seu grau de impacto. E tem gente preparada para isso? No estado de Goiás, sim, eu posso dizer com propriedade. Agora, nos outros estados, espero que eles consigam progredir também. Esse é um problema. Às vezes o Estado cria leis maravilhosas e tal, e aprimora, mas não tem pessoal. Né? Chega na hora de colocar em prática, né? Não consegue, porque não tem gente preparada. Né? Vamos lá. Hoje, o uso de imagens de satélite está muito comum. Né? Tem a nova lei, ela trata desse uso de imagens de satélite? Hoje a nova lei, ela cita que hoje as análises podem ser realizadas por inteligência artificial, por realmente informações de satélite, porque já era algo comum utilizado aqui no estado de Goiás. Ela não coloca como um regramento, mas ela cita e deixa realmente abordado que fica cada estado disponível a utilizar, porque a gente tem bastantes imagens de satélites agora, e também tem alguns procedimentos, né, algumas satélites como o MapBiomas, o PRODES, que são hoje plataformas que faz esse diagnóstico por imagens de satélite, inteligência artificial, faz cruzamentos de dados e traz alertas para realmente a propriedade rural. Esses alertas, eles são mapeados automaticamente perante aos órgãos ambientais competentes, ou seja, desenvolveu hoje uma plataforma que faz essas buscas, manda essas informações para o órgão ambiental competente de cada estado, e esse órgão ambiental, ele pode lá já fazer sua auto de infração, dependendo do grau de impacto, até o embargo do empreendimento. Então, agora, não precisa mais o fiscal bater lá na porta lá da propriedade e lá da indústria. Hoje, por imagem de satélite, ele consegue fazer a mapeação e, dependendo da dificuldade que acontecer, o grau de impacto, pode receber até sanções legais cabíveis. Deixa eu pegar um caso real aqui. Um dia eu estava numa fazenda, uma propriedade rural. E a pessoa foi para fazer o arrendamento daquela terra que era utilizada com pastagem. Perfeito. Então, tinha algumas árvores ali, não eram muitas, eram poucas, né? Então, e na agricultura o ideal é que não tenha, né? Até por questões das máquinas e tal. E a pessoa falou, não, isso aqui é pouca árvore, tem 6, 7 árvores, você pode arrancar isso aí que não dá problema nenhum, não. Dá problema ou não dá problema? Então, a pergunta que não quer calar, né? A falar resposta de milhões. Pode dar complicações, sim. O porquê? Mesmo? Hoje, conforme esses aplicativos que se tem já disponível perante ao Estado e a Federação, ele faz essa mapeação por inteligência artificial. Então, a gente sabe muito bem, hoje em dia, a inteligência artificial, ela só aumenta, não vai voltar para trás. É muito pelo contrário. Pelo contrário. Só vai avançar. Só vai avançar, então não tem condições. E hoje, esses aplicativos, ele faz muitas das buscas, mas por vegetação densa e fechada. O corte de árvores isoladas, que são essas árvores isoladas no pasto, ela requer já uma atenção mais manual. Mas geralmente sempre tem um passivo que aconteceu e depois vai fazer a contabilização das outras árvores que se retirou. Então, hoje o órgão ambiental faz essa vistoria remota do imóvel rural, verifica quantas árvores foram retiradas. Um exemplo que eu posso citar aqui é real, que já aconteceu, em um cliente aqui realizado na região, ele foi autuado com um valor com mais de R$150 mil de infração ambiental pela retirada de 400 árvores isoladas no seu imóvel rural. Então, hoje é uma realidade que acontece, é uma realidade que vai doer no bolso, sim,
porque esses pedidos têm que ser feitos com autorização ambiental. E nem sempre o produtor tem a paciência de aguardar o órgão ambiental emitir essa documentação, que antes demoravam bastante, era muito prolongado essa jornada lá dentro do órgão ambiental. Pensando nessa jornada que era muito demorada no órgão ambiental, a própria SEMAD revolucionou esses pedidos e hoje temos licenças ambientais de corte de aves isoladas sendo emitidas em até 45 dias, quando a documentação do produtor está regular. Está tudo certo. Porque senão não tem como a gente fazer milagre na parte técnica de estudo e nem o órgão ambiental na parte técnica de análise, porque tudo depende de uma palavra muito bonita, que é a reserva legal do imóvel. Nesse caso desse produtor rural aí, qual que foi a alegação dele, você lembra? Da infração? É. Nesse caso foi realmente a retirada. Ele nem alegou nada. O que nos cabe é verificar realmente o enquadramento que vai se ter para a gente solicitar ali realmente uma desconto da multa, que a gente tem alguns regramentos, e depois fazer a conversão dessa multa, né? Verificar se o município está abraçando algum projeto e tudo mais. Nesse sentido, não tem nem o que fazer. Bom, você falou da licença, daquela licença corretiva e a licença ambiental especial. Essa é a novidade também. Então já conta para nós. Essa novidade, o nome já diz, é especial, então são casos atípicos e extraordinários. Tipo? Uma usina hidrelétrica. Acabou que o nosso município está ficando sem abastecimento de saneamento, né? No sentido de abastecimento de água. E a gente precisa de água para seguirmos aqui a nossa vida, a operação. Então, vai ser necessário construir uma usina hidrelétrica para ontem. Nesse caso, não tem como ser no tempo desse procedimento, pelo grau de impacto, é muito demorado. Então, para essas finalidades extraordinárias, aí vai ter esse tipo de enquadramento. Mas aí não acontece, assim, uma ONG vai lá no STF e fala, lá em Rio Verde estão querendo construir uma usina, assim, vai dar impacto ambiental, vai matar um monte de bichinho, não sei o quê, não sei o quê. Acontece também. Aí, no caso, se tem as audiências que são realizadas até realmente se tomar uma decisão geral. Mas pode acontecer, né? A gente nunca consegue prever essas situações. Vai acontecer, né? vai acontecer. Acontece. Quais eram os principais gargalos, no seu entendimento, da legislação anterior que serão sanados agora com esse novo marco? Realmente vai ser a comunicação, porque cada estado agia de um formato. Então, hoje vai ter realmente uma padronização do formato de licenciamento. É uma padronização principalmente no tipo de licença ambiental, porque antes no estado de Goiás era um tipo, era um nome, no estado de Minas Gerais era outro tipo, os projetos que são para cada enquadramento, então a gente vai fazer hoje, digamos, um serviço para uma finalidade X no estado, e a mesma finalidade, o mesmo serviço para outro, era completamente nos pedidos, serviços a mais, diferentes, complexos, e isso mudava também toda a proposta técnica comercial, ou seja, os valores também eram muito loucos, vamos se dizer, porque cada estado queria uma coisa diferente. Agora existe uma padronização do enquadramento da licença, uma padronização também nos projetos que vão ser solicitados, então isso nos traz realmente uma harmonia em toda a nossa federação. Como é que você avalia a questão da segurança jurídica para o produtor rural? Você acha que com essas mudanças agora melhora? Sim, a segurança jurídica do produtor, ele tem essa melhora até com o tipo da licença ambiental corretiva. Essa licença ambiental corretiva, ela já vem realmente com o intuito do que o produtor, ele vai lá com a sua boa fé e faça realmente o procedimento ambiental corretivo das suas licenças que estavam sem devida licença, cumprindo realmente todas as solicitações que o órgão vão estar exigindo e projetos, emitindo essa documentação, ele vai realmente ter essa segurança jurídica, que antes realmente cada órgão poderia fazer sua infração de acordo com esse patamar. E um outro ponto muito importante é que também, conforme eu citei, que existem essas plataformas, né, conforme o Map Biomas, o PRODES, que faz as análises de imagem de satélite das propriedades rurais e geram os alertas, e dependendo da situação, até os embargos do imóvel rural, também é necessário verificar, porque, conforme eu falei, isso é feito por inteligência artificial. Inteligência artificial, pessoal, também acontece erros. Tem muito alerta que são falsos.
chega muito casos reais na empresa Ambiforte de produtores que foram fazer a comercialização do seu grão e a comercialização entra em contato e fala que não pode receber o seu grão porque o seu imóvel rural, o seu CAR ali, deu uma pendência e ele está com um alerta. E quando a gente vai verificar a fundo o que é esse alerta, a gente percebe que esse alerta é um alerta falso. Ou às vezes pode acontecer também um vizinho que desmatou a área. E na hora de gerar o alerta no sistema, o alerta ele cria a poligonal, que é o buffer desse alerta, e acaba passando do imóvel do vizinho, que é o que aconteceu, e pega no seu imóvel. E você, consequentemente, vai ser bloqueado também no seu CAR. Então, isso é muito sério, porque vai gerar um transtorno muito grande, uma dor de cabeça, vai ter que ter tempo para poder fazer a parte técnica, tem que ter tempo depois para a gente poder fazer o pedido desse cancelamento desse alerta, e tempo é o que o produtor não tem. Então, e é algo sempre muito demorado, burocrático, tudo se trata de governo, é demorado. Então, é algo que a gente tem que deixar muito claro, para ter o conhecimento dessas informações, para que possa ter agilidade. Como é que funciona a inversão do ônus da prova e o rigor da fiscalização? Hoje está completamente mais voltado para as questões de tecnologia. Então, geralmente se faz as fiscalizações remotas nesse momento. Hoje é um cenário muito comum do estado de Goiás fazer essa fiscalização. E algo O que é uma fiscalização remota? É tudo por imagem de satélite mesmo. Ah, tá. O cara está lá na sala dele, no computador dele. E o analista está lá sentado no ar-condicionado fazendo uma mapeação geral do imóvel dele. Quando acontece cenários extraordinários que o analista ambiental fica com a dúvida, ele pode ir até o local e hoje eles fazem mapeação por drone. É uma grande realidade também. Então não ficou muito comum essa área, eles fazem mapeação por drone e eles vão ter realmente mais informações voltadas para a parte da fiscalização. E posteriormente, com a fiscalização, dependendo da situação, se teve algum passivo ambiental, se faz realmente a infração e o estado de Goiás segue com uma legislação muito rigorosa, que hoje a gente tem para o desmatamento, que é a nossa Lei 21231. Então, hoje o regramento de compensação pelo dano é muito severo. Então, o produtor rural tem que pensar duas vezes quanto à ideia de querer desmatar sem a devida licença ambiental. A partir de agora, está muito mais severo. Quem desmatou antes de 2019 tá tranquilo, mas quem desmatou depois, o regramento é muito pesado. De que forma o estabelecimento de prazos estritos para manifestação de órgãos como IBAMA e FUNAI acelera o processo? Sim, dependendo do cenário específico, né, atípico que se vai ter, hoje o regramento do licenciamento ele segue uma hierarquia, então temos a federação, que no caso é o IBAMA, dependendo do cenário, a atividade que a gente vai licenciar, não se tem a competência municipal, nem a estadual, tem que ser pelo IBAMA, mas eles fazerem realmente acelerar procedimento, verificar, é muito incomum. Então eu estou falando hoje pela minha experiência, o porquê? Porque cada órgão ele tem a sua esfera de atuação. Então, hoje a gente atua com o IBAMA em um departamento. Para atuar com a SEMAGE tem que ser hoje uma atividade que é o Estado de Goiás que tem competência. Então, o Estado de Goiás não pode dar pitaco, vamos dizer, para o IBAMA. O IBAMA não tem competência e nem jurisdição para poder fazer essas intercalações, muito menos também o município, né? Então, a gente tem esse regramento. É claro que realmente sempre podemos ter a questão a questão política, né? Sempre acontece, é algo muito comum que eu vejo. A gente está com um processo, aguardando análise e a gente consegue ver, eu conheço tal pessoa que trabalha lá no órgão ambiental, ele pode nos ajudar com a celeridade desse procedimento. Então, eu consegue colocar esse processo um pouco mais rápido na fila para chegar na mão do analista. Então, com tudo isso... Isso é real? Isso é muito real. Então, entidades de peso também têm toda essa pontuação. Eu ouvi isso hoje. Olha, tem um fulano que tá lá e tal, e não é nem questão de dinheiro, não. É questão política. É incrível. Quando você falou, eu lembrei na hora. É questão política. Exatamente. A influência política de conseguir analisar seu processo primeiro. Hoje, a análise é algo essencial. E quando a gente protocola um processo, a gente quer que rapidamente caia na mesa realmente de um analista. Mas tem toda uma jornada que tem que ser cumprida, né? Um procedimento interno do órgão ambiental. Mas quando a gente tem ali uma possibilidade desse processo ir mais rápido, com certeza a influência da pessoa
pessoa vai fazer toda a diferença. Bom, esses órgãos intervenientes, eles têm um prazo. O que acontece Sim. se eles não se manifestarem dentro do prazo? Aí a gente pode fazer realmente um pedido formal do que está acontecendo, então a gente pode constatar esse prazo. Eu falo com propriedade que a gente atua muito forte no estado de Goiás. Então, hoje o estado de Goiás cumpre fielmente ao que é proposto. Então, hoje uma análise ambiental, os analistas ambientais têm um procedimento de até 90 dias de nos passar um parecer. Dependendo da situação, é até 120 dias, mas hoje a análise do Estado ela acontece em menos de 3 meses. E assim a gente fala muito forte também com o nosso município de Rio Verde. Então temos aqui uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que é a Secretaria de Meio Ambiente do nosso município, e eles também são resguardados por lei, que eles têm esse prazo realmente de análise de 4 meses. Então, quando não analisa nesses 4 meses, alguma coisa aconteceu, está errado. Então a gente entra em contato com o órgão, pergunta, porque não é comum passar desse prazo. A Secretaria Municipal aqui, ela está mais célere, está mais rápida? Porque eu lembro que muita gente falava, nossa, a coisa aqui é demorada, tal, não anda. Como é que está hoje? Eu comecei com o órgão ambiental, eu falo com propriedade. Eu vi eles em outros locais, em outras sedes, há 10 anos atrás, então eu falo com propriedade. O órgão ambiental municipal avançou bastante. Hoje a gente tem outros técnicos, né, na parte de análise, então teve realmente concurso público no município, abriu vagas para outros profissionais, então hoje a gente consegue atuar no órgão ambiental municipal, a gente tem um grau de descentralização, que é o grau de competência que o órgão ambiental municipal ele consegue ir, ou seja, qual que é o limite que o órgão municipal ele consegue atuar de licenciamento ambiental no município. Então, hoje a gente está na categoria, se eu não me engano, categoria 4, é uma categoria muito alta, muito boa. Então, a gente realmente faz vários procedimentos internamente no município de Rio Verde, como barragem, pedidos de corte de aves isoladas, dependendo do tamanho do enquadramento da supressão vegetal, se faz pelo município, até 50 hectares faz pelo município, acima de 50 tem que ser pelo estado de Goiás. Então, tudo isso é muito bom porque gera fomento, claro, para o município, né? Cada taxa de órgão dos processos de licenciamento vai para o município de Rio Verde, e a gente espera que essas taxas retornem também para o produtor e para o empresário, porque realmente existe todo esse procedimento e ele gera custo para o produtor. Amém! Tomara Amém. que volte mesmo. Deus Tomara abençoe. que volte. Amém! Quais atividades agropecuárias, Jennifer, estão agora formalmente dispensadas de licenciamento ambiental? Muito boa essa pergunta, porque a palavra dispensada nos gera uma sensação de que eu não tenho o que fazer. Eu sou dispensado, eu não tenho o que solicitar. E é isso que o nosso estado de Goiás já estava à frente, até no estado de Goiás mudou essa palavra. A gente não usa dispensa de licença ambiental, mas sim registros de licença ambiental ou então declaração de inexigibilidade. É complicado, né? Declaração de inexigibilidade. Essa declaração, ela substitui, né, a palavra dispensa. Agora a nossa federação está realmente autorizando que se tenha hoje atividades que não tenham o mesmo grau de complexidade com outras atividades, então essas atividades devem ser dispensadas. Ou seja, ela tem que ter um registro ambiental diferente, mas simplificado. É diferente de um registro simplificado de não ter registro nenhum. Isso é muito importante para todo produtor rural. A dispensa de licença ambiental, que aqui no estado de Goiás nós chamamos de registro ambiental, como agricultura de sequeiro, é algo que realmente hoje é obrigatório no estado de Goiás e ela entra como registro ambiental. A gente tem declarações até de uso da água, que dependendo do grau de consumo da vazão, ela não vai ser a outorga geral, e ela vai ser como uma dispensa de outorga de uso da água. Então a gente tem esses enquadramentos que tem que tomar um pouco de cuidado, mas é mais no entendimento. A dispensa não exibe o produtor e o empresário a não ter o documento. Ela só realmente coloca numa categoria mais simplificada. Mas esse documento tem que ser solicitado, esse documento tem que ser realmente monitorado o seu prazo para que você solicite e você fique realmente enquadrado corretamente no órgão ambiental. Ainda é difícil conseguir outorga?
Não, agora realmente eu falo com propriedade. As outorgas estão funcionando no estado de Goiás. A gente teve uma modificação no nosso sistema, anteriormente saindo do Web Outorgas e indo agora para o sistema Veredas. É um sistema totalmente automatizado, ele puxa as informações hídricas da região, então algo que mudou até para as próprias consultorias. Não tem como agora a gente solicitar qualquer pedido, porque se der numa bacia crítica, aquela região que a gente quer uma solicitação ou o produtor tem um interesse, a gente não consegue fazer. Porque o próprio estado de Goiás está fazendo com mais eficiência a gestão hídrica do nosso estado. Então, hoje, o sistema Veredas vem para simplificar os nossos pedidos de solicitação de outorga de uso da água e também veio para realmente trazer uma grande agilidade. A gente até postou ontem no nosso perfil da empresa Ambiforte que a gente pegou, foi emitido somente ontem, na quarta-feira, 4 portarias de outorga, que hoje realmente está saindo com um prazo muito rápido, que antes tinha uma janela de duração no órgão ambiental de mais de 2 anos. Agora está sendo emitido portarias de outorga num prazo até de 60 dias. Como é que a nova lei trata da questão da dispensa de licença para produtores com o CAR, com o Cadastro Ambiental Rural, pendente de análise? Tá, hoje o CAR, ele vem num outro formato também, que é uma grande informação que a gente tem no nosso estado, visando trazer a celeridade, comunicação realmente eficiente das áreas ambientais do imóvel. O estado de Goiás teve um grande avanço também nessa parte, a gente já está falando da terceiro avanço, porque teve licenciamento ambiental, que isso começou em 2019, agora que a nossa federação começou a mexer com isso, vamos dizer, a implementar. Depois tivemos também o sistema Veredas, que é o sistema de águas. E agora a gente volta para o terceiro ponto, que é o CAR do imóvel rural. Que o CAR, anteriormente, ele era federal. Ele era da federação, de competência da federação, fazer toda a sua análise. E no CAR, ele é um documento, né, o Cadastro Ambiental Rural, que ele vem ali como o objetivo de trazer as informações ambientais daquele imóvel rural. O que eu tenho que trazer ali, Jennifer? A reserva legal do imóvel, a área de APP, que é toda aquela área de proteção à gestão hídrica, né? O rio que passa no imóvel, a gente tem ali uma margem de APP que tem que ser respeitada, área consolidada do imóvel, área remanescente de vegetação. Então, a gente traz informações básicas do cenário ambiental que a gente colocava no federal. E já tínhamos ali uma janela com mais de 10 anos de tempo de análise e nenhum CAR era aprovado. Se eu não me engano, do último treinamento que a gente participou, eram um pouco mais de 280 CARs aprovados no estado de Goiás, para esse milhares de propriedade rural que a gente tem. E isso era horroroso, vamos dizer na palavra. Era muito feio, como que a gente tem somente 280 e poucos CARs aprovados? Então, visando a esse grande déficit que a gente tinha no nosso estado de Goiás, o estado realmente implementou uma plataforma e criou um sistema do CAR. Agora o CAR goiano chama Sicar Goiás. Então a gente mudou essa plataforma e o estado de Goiás puxou todas as informações, então houve uma migração. Saindo daquelas informações básicas que o produtor tinha na federação, ele passou para o estado de Goiás. Agora é algo muito importante. Todo produtor rural, se você é produtor, tem que verificar se o seu CAR já foi migrado corretamente para o estado de Goiás, que é a SEMAD, pelo SICAR goiano, e tem que ser feita a complementação desses dados. Por quê? O estado de Goiás, ele é já o estado que analisa as partes ambientais. Então, ele colocou outras informações que são muito técnicas. Então, algo que tem que ser complementado. Porque o CAR migrado, ele vai ficar ali completamente paralisado, porque faltam outras informações para que ele possa ir para a fila de análise. Então, agora, em fevereiro, todos os outros CARs do estado de Goiás estão nessa etapa de migração. Então, tem que ser feita a complementação, porque a gente conversou até com os próprios secretários da SEMAD e vai começar a funcionar o sistema para analisar agora no mês de março. Então, os CARs certinhos, redondos, as informações, já vai ter agilidade na sua análise técnica. Pois é, 2 questões. Primeiro, o produtor vai ser informado disso, de que está faltando algum dado ali. Segundo, como que ele faz para... Porque ele está achando que o CAR dele está tudo certo, né? Tá. Como é que ele vai fazer para verificar se está tudo correto ou não?
Tá? Hoje é algo que nós buscamos também junto à Secretaria do Estado de Goiás, para realmente que eles tragam maiores informações quanto a isso. Nós, como as consultorias, é claro que a gente vai trazer essa informação. É o nosso trabalho, é o nosso dever e é o que a gente ama fazer. Mas muitas vezes os produtores acham que a gente está querendo vender. Não, tá falando isso, tá querendo fazer alguma coisa. Isso é muito comum. Então, a gente sempre orienta o produtor rural a realmente buscar essas informações e confirmar elas, né? A gente tem hoje entidades realmente, hoje o próprio o órgão da SEMAD, ele tem uma plataforma oficial que ele faz essa divulgação, que é o portal do Instagram deles. Então, o produtor rural que não está tão à frente na tecnologia vai sentir um pouco mais de desafio de ficar contínuo com essas informações. Mas o Estado de Goiás traz essas informações sempre no canal de comunicação do Instagram, publicando também nos sites deles oficiais, e geralmente também falam com as outras entidades que são mais participantes, como a FAEG, os sindicatos rurais, enfim. Então, eles compartilham essas informações para que consiga chegar no produtor rural. Então, nós, como consultoria ambiental, estamos sempre muito atuantes na parte de comunicação para que a gente possa trazer com agilidade essa informação que a gente pega ali, querendo ou não. Como trabalhamos, a gente está lá no órgão ambiental todo dia. Se mudou alguma coisa, algum regramento, um licenciamento, a gente já consegue passar essa informação para o produtor se antecipar. A nossa intenção aqui como consultoria é que o produtor atue de forma preventiva. Então, faz muita diferença ele entender que o que passamos de informação é para a prevenção dele. Mas se ele quiser também não se movimentar e esperar as coisas acontecerem, é uma opção dele. Ok. Bom, para finalizar, qual é o primeiro passo que o gestor rural deve dar hoje para se adequar a esse novo marco legal? Realmente, hoje é um ponto muito importante como gestor ambiental. Eu já até falo com grande propriedade, os produtores, os gestores de grandes propriedades, de grandes indústrias, empreendimentos, têm que ficar atento à parte ambiental. Sempre aconteceu que essa parte ambiental era deixada de lado porque realmente os órgãos ambientais não eram tão atuantes, não fiscalizavam tanto, e isso era um cenário comum que já aconteceu. Então a gente diz com grande propriedade que a partir de agora requer mais atenção. Então, se você tem alguma dúvida de como estão as informações do seu imóvel rural, se o seu CAR está funcionando corretamente, se o seu CAR foi migrado ou não, procure realmente um consultor ambiental de sua confiança. Se você realmente não tem um consultor ambiental de confiança, procure os sindicatos rurais da sua região, pergunte se eles já têm conhecimento dessas informações. E se caso não, a gente fica à disposição para maiores esclarecimentos quanto a isso. Aqui na cidade de Rio Verde somos a empresa parceira do Sindicato Rural, então todos os produtores rurais que são associados ao Sindicato Rural de Rio Verde já têm realmente ali o benefício de fazermos para ele uma verificação ambiental de todo o seu imóvel gratuitamente perante o Sindicato Rural. Então o produtor rural ele precisa se movimentar. A gente deixa aqui a palavra de atenção, não deixe para depois o que você pode começar a ter conhecimento agora, porque agora o CAR vai começar a funcionar perante ao Estado de Goiás. O Estado de Goiás, eu até brinco com os nossos colaboradores, o Estado de Goiás no órgão ambiental estadual, ele está igual a palavra, o merchan que o Ronaldo Canhado usa, tá a rocha Goiás mesmo, tá arrochando, pessoal. Então, a nossa Estado, a SEMAD, eles não estão perdoando ninguém. Por quê? Porque existe sistema de informação que eles conseguem analisar, eles conseguem fazer vistoria remota, eles conseguem fazer autuação, embargo, tudo muito rápido. Então, se a gente deixar para começar a trabalhar depois da autuação, vai ficar muito mais caro, vai ficar realmente muito mais trabalhoso e vai trazer uma grande dor de cabeça. Então, a gente deixa claro, busque a informação. A gente está disponível nos canais de comunicação, no nosso Instagram também. Então, o quanto antes ele se movimentar, mais proteção ambiental e jurídica ele vai conseguir trazer para si. Então, lá no Instagram da Ambiforte tem informações? Sim, por favor, fiquem à vontade, faça o convite aqui, é @ambiforte, temos lá todas as nossas informações, como que a gente faz essas análises, ficamos disponíveis para abrir esse contato com o produtor e realmente verificar a porta de entrada de tudo a partir de agora vai ser o CAR do imóvel, porque imagina, se o CAR vai ser analisado pelo mesmo órgão ambiental regulamentador de licenciamento ambiental, as palavras vão se cruzar. Então, o órgão ambiental estadual, estou falando do estadual, que é onde a gente mais atua, realmente se teve algum passivo, se teve alguma questão ambiental anterior, o órgão ambiental vai ver. Então, cabe a ele fazer essa notificação, mas a gente deixa claro,
o produtor ele pode se antecipar. Então, temos a licença corretiva, temos outros procedimentos no estado de Goiás que se chama DAI, que é a Declaração Ambiental do Imóvel, quando o produtor rural ele realizou algum tipo de passivo, que é desmatamentos ambientais, sem a devida licença. Então, o quanto antes ele conseguir realmente se movimentar, mais conhecimento ele vai ter e mais proteção ele vai buscar também. Muito bem, só lembrar que Ambiforte é com T mudo, né? Exatamente, é com T mudo. Jennifer, obrigado. Você fala bem. Muito Nossa, obrigada. fala Se muito deixar bem. eu falar, eu não paro, né? Não, mas isso é bom, isso é ótimo, né? Informação é sempre muito válido. Obrigado, viu? Foi um prazer falar com você. Divino. Agradeço o convite, fico aqui realmente à disposição se vocês precisarem. Só entrar em contato conosco no nosso Instagram. E mais uma vez, muito obrigada por trazer esse conhecimento que às vezes é um pouco ainda dolorido, é burocrático para o produtor rural. Mas a gente está aqui realmente para mostrar que não é bem assim. Em breve você volta, vai demorar. Se Deus quiser, estamos à disposição. Obrigado, muito obrigada, viu? amiga. Gente, conversei com a Jennifer Souza. Fala fácil, fala bonito. Estão lembrados, quando eu comecei a entrevista, eu falei assim, que ela disse que era apaixonada por transformar desafios. A gente só fala assim quando a gente é apaixonado pelo que faz, né? A paixão faz toda a diferença. Quando o seu trabalho se torna muito especial e você sabe que você, através daquilo que você realiza, transforma vidas, transforma o ambiente onde você vive. Isso é muito bom. Conversei então com Jennifer Souza, diretora da Ambiforte, consultora ambiental, especialista em assessoria ambiental rural. E você que está aí do outro lado, nos assistindo, nos ouvindo, nos curtindo, deixe pra gente uma curtida mesmo, deixa um like aí, tá bom? Se você gostou da prosa, lógico. Se não gostou, deixa um dislike para nós, sem problema nenhum. Deixe comentários, esse tema é tão polêmico, né? Então deixa aí o seu comentário. O que você achou das informações que ela trouxe aqui, tá bom? Se inscreva no nosso canal, é tão importante. Mais de 98% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritas no canal. Então, uma forma de você nos ajudar a continuar a trazer informação é se inscrevendo no canal. O agro não para e a nossa prosa também não. Tchau, tchau. Até a próxima.